Obrigado, Márcia. Sempre que eu venho aqui, a Márcia fala, tem que ser bem rapidinho. Boa tarde a todas. Agora, conversando aqui, a Sônia me perguntou que vai começar agora, que você quiser. E aí, quem que você falou? Você? A Leila. Nós estamos mandando. A partir de agora, vocês são colegas de trabalho, então. Com certeza. O encontro delas é feito por colegas de trabalho. Eu acho que sim, né? Porque vocês são a razão da gente fazer isso, tá, né? E muito legal a gente recebê-los aqui novamente, né? Olha, a Clarice está chegando aqui. Clarice vindo dela lá no banco, na área comercial. E a gente está indo reunião lá, a Clarice, incomodando a Clarice e o Aurina. Então, aproveitem bastante, né? A Cabernet está aqui novamente conosco, né? A Cabernet está sendo parceira há muito tempo da gente, né? E agora a gente está afinando também outros projetos com a diretoria da Cabernet. Agora a gente foi a Passo Fundo semana passada e esteve lá conosco da Cabernet a Cris e a Lisiane, né? E então dão mensagem lá sobre a Cabernet Saúde, o que eles estão fazendo. Eles estão aprimorando toda a área de saúde, o atendimento, vai ficar bem legal a Cabernet lá. Eles têm, na verdade, 40 mil pessoas que dependem da Cabernet, né? Entre ativos, aposentados e familiares. Então é uma entidade que tem que ser preservada e tal, né? E eu quero também dizer o seguinte, que agora a gente tem eleições para governador, né? Entre outras coisas, mas o governador nos interessa muito também porque tem alguns que estão dizendo que querem vender o Banrisul, né? Não sei se a sociedade gaúcha concorda com isso, mas o Banrisul aí foi construído por todos nós aqui, participamos de uma forma ou de outra, né? Ou como funcionário, ou como familiar, da criação e da manutenção. E agora não dá para falar em perenidade porque tem governador dizendo que quer vender, né? Engraçado isso, né? Chega aqui, querem vender o patrimônio do Estado, né? Que não, umas coisas assim, que a gente consegue, eu não consigo conceber isso, né? Chega aqui ontem e quer vender o Banrisul, né? Uma coisa que tem toda uma vida, e o povo gaúcho aí que gosta muito do Banrisul, tanto que o Banrisul está aí vivendo aí 100 anos, né? Então tem aí alguns candidatos que dizem que vão vender o banco. Eu não vou votar em candidato que vai vender o banco, de forma alguma, porque tem influência tanto no nosso plano de benefício na fundação, quanto lá na Cabernet, né? Porque a Cabernet, o Banrisul tem a corretora Cabernet do seguro, é corretora do seguro, porque recebe lá todo o valor da corretagem que vai para o nosso benefício de saúde, né? Aí se vender o banco, vier um banco privado, puxa vida, a primeira coisa que eles vão fazer é como tirar o auxílio remédio, tirar. Exatamente. Então as coisas assim que a gente tem, às vezes a gente não se dá conta, né, que a gente está aí, tem muita coisa boa, muita coisa interessante que tem que ser preservada. Inclusive o Banrisul começa por aí, né, do meu ponto de vista, né? Então, esse é um apelo que eu faço para vocês todos aqui. A gente tem conversado de manhã também sobre isso, né? Os candidatos que querem. Eu não consigo entender muito bem. Pois não. Desculpe, mas nós todos acabamos do Banrisul, não se discute e dependemos dele, não vamos entrar nesse assunto, sabe? Mas quem acho que deixou muito vulnerável a nossa situação não foi o governador. O Buriti encaminhou o projeto para ser revogada a lei que precisaria de um plebiscito estadual para vender ou não. Então, essa lei não existe mais. Não. Estamos agora a mercê da boa vontade e do nosso trabalho. Então, Eva Macedo. Tem razão. Foi esse governador. Então, o governador vai depender dos deputados. Então, pense nos deputados. Mas o governador é que submeteu a matéria, né? Ele pode mandar, mas o chegar na prova não está bom. Mas tem dois aí que disseram que vão vender o banco já, né? Declararam publicamente e está lá escrito oficialmente. O mesmo que não ia vender a CE. Ele está certo, entende? Ele vai propor. Isso é possível. Ele vai propor. Só que quem vai deliberar ou não é a Assembleia, não adianta. Entende?
Por isso que foi fatiado o banco. Aí tem ainda uma coisa política aí dentro, mas o início do processo de dentro do banco começou com esse governador, que daí tá voltando aí, que anunciou que agora está voltando. Querendo voltar. Querendo voltar. Voltou a ser candidato, digamos, né? Então, aproveitem bem mais esse encontro, tá? A Márcia tem umas novidades que ela vai expor para todos vocês aí. Obrigado novamente a Cabers, a diretoria da Cabers. Hoje vamos falar sobre saúde mental, né? Aproveitem bastante, tenham um bom encontro, um bom evento. Ontem saiu uma reportagem sobre o Ricardo Ingler. Ele trabalhou conosco no planejamento. O Ricardo Ingler, ele é origem do. Só mais um. A origem dele é do Badesul. Ele é entendido na matéria. Ele é entendido na economista, ele é economista do Badesul, trabalhou conosco lá. Depois ele foi diretor do banco também. E agora ele acho que está aposentado, não sei nem o que ele está fazendo, mas ele fez uma reportagem sobre a venda do Banrisul na 0 Hora. E ele fala o seguinte: falam que já tem 2 bancos aqui que podem suprir a ausência do Banrisul, que é o Badesul e a Caixa de Desenvolvimento, né? Aí ele falou o seguinte: a aplicação de recursos desses 2 bancos é de 10 bilhões. Só o Banrisul tem 110 bilhões aplicado no comércio, aí, na indústria do Rio Grande do Sul. Então não dá nem para comparar, dizer. Tem um outro estudo que fala o seguinte, né? Que o que vale o Banrisul hoje, esses 5 bilhões, que o Banrisul devolve para o Estado em forma de dividendos, em 5 anos devolve esses 5 bilhões. Então, se o Estado vender o Banrisul, fatura lá 5 bilhões, mas se permanecer com o Banrisul, em 5 anos, ele recebe isso através de dividendos. Então, vender patrimônio está nisso aí. É muito fácil vender patrimônio quando você não construiu nada. Muito obrigado pela presença de vocês. Tenham um ótimo encontro. Eu vou ficar vendo mudar Não, mas o meu é rápido e é só novidade. Não, então assim, mais uma vez boa tarde, né? Como a gente já falou, a Ana Michele da Cabeça. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que o Costão e o Enab estão chegando, para quem assinou. Eu acho que está todo mundo já se arrumando as malas, né? Malas prontas, afinal de contas vai ser um evento, se Deus quiser, inesquecível. E também lembrando que no dia 9 de dezembro nós vamos repetir o final do ano passado, que foi num hotel, que a gente fez um jantar, baile, e ainda possibilitou as pessoas que quisessem a permanecer no hotel com direito àquele baita café da manhã de hotel, que é tudo de bom, além do que dormir num hotel não tem explicação, né, gente? É uma coisa muito boa. Então, eu acho que para fechar o ano, nada melhor, né? Então, anotem aí na sua agenda, né, essas datas aí. Esse já tem onde vai ser? Vai ser no Master Cosmopolitan, onde foi feito o ano passado, aqui na Félix da Cunha, 712, no bairro Floresta, tá? O ano passado foi uma festa linda, esperamos que a gente possa repetir até, quem sabe, melhor, maior. E eu gostaria de informar que o ano que vem, o encontro delas vai ser bimestral. Por quê? Porque nós estamos com a ideia, e nós vamos tentar fazer isso, nos meses em que a gente não fizer o evento aqui em Porto Alegre, a gente vai levar o evento para o interior, tá? Para as mulheres do interior, certo? Porque é uma oficina que eu já tive essa demanda do interior, que quer muito participar do encontro delas. E é uma logística muito complicada. Nós aqui da FABAN, junto com a diretoria, entendemos que é difícil. Então é mais fácil nós irmos lá. Para isso, a gente vai intercalar. Mas isso não quer dizer que a gente não vai preparar os nossos encontros com todo carinho, sempre como é feito. Com muito passeio, que eu sei que todas gostam.
com muito passeio que todas gostam, mas eu estou só falando que todas gostam, e palestras muito queridas, né? Afinal de contas, é o que vocês gostam, é ou não é? É. Ó, viu só? Bom, agora, finalizando isso, a gente vai chamar a nossa querida Ana Michele, que todos já devem conhecer, lá da Cabernes, né? Uma queridona, que vai nos brindar com essa palestra. Tudo contigo, menino. Obrigada. Então, boa tarde a todas. Conheço já algumas carinhas de várias atividades lá da Cabernes. Eu vou pedir licença para vocês, que eu vou puxar aqui uma cadeirinha para eu ficar sentada, porque vai ser um bate-papo, vai ser uma troca bem legal que a gente vai fazer aqui hoje, tá certo? Além da minha presença, né, eu sou enfermeira de formação, trabalho na gerência de prevenção e promoção da saúde lá da Cabernes. Eu trouxe duas fiéis escudeiras, que é a Caroline, minha colega enfermeira também. Ela atua no programa que a gente tem lá na Cabernes chamado Telemonitoramento em Saúde. E esse telemonitoramento faz contato com aquelas pessoas que preencheram o nosso questionário lá no nosso site, ou que então em algum momento preencheram um questionáriozinho de saúde que a gente trouxe em algum dos encontros. Tá? E aí, de posse dessas informações, a Caroline faz a ligação e dá orientações de saúde. Se vocês precisarem, talvez, de dicas assim, de credenciado, né? Orientação sobre medicação, sobre qualquer questão relacionada à saúde, a Caroline auxilia vocês. E junto com a Caroline, a gente tem a Magda, que ela é formada em técnica de enfermagem. Durante muito tempo ela trabalhou lá no ambulatório da Cabernes, então alguns de vocês podem conhecer esses olhos azuis de lá. E desde 2020, então, também ela faz parte do telemonitoramento. Tá? É uma alegria muito grande a gente estar aqui com vocês hoje, nesse último encontro delas, né, do ano. E, como eu falei com vocês, é um bate-papo, tá? A gente vai falar, então, hoje sobre bem-estar mental e qualidade de vida, tá? Que a gente, às vezes, confunde os conceitos, a gente acha que tem, e por algumas questões da vida, do nosso dia a dia, né, familiares, enfim, a gente pode deixar o nosso bem-estar e, né, diminuir nossa qualidade de vida e vice-versa. Deixa eu perguntar uma coisa, tem muito barulho, né? Todo mundo tem eu. Tudo certo. Tá entrando mais barulho. Talvez venha demais. Então vamos lá. Eu quero ouvir, na verdade, de vocês. Como eu falei, é uma troca, né? Eu preciso ouvir vocês, a gente também vou conversando, as minhas colegas também vão falando, e a gente então vai fazendo a construção dessa tarde maravilhosa que eu sei que vai ser. O que é bem-estar mental para vocês? Tá? Que alguém poderia dizer, sem medo, gente, de ser feliz, de falar, nem nada, tá? É isso. Alguém mais? Sentir-se bem com o que faz. Perfeito, perfeito. Estar feliz. Estar feliz. Mais alguém? Oi? Então, para isso, tem que Exatamente. Então, assim, gente, quando a gente fala em bem-estar, ele acaba envolvendo questões físicas também, mas a gente tem um lado do bem-estar, que é o bem-estar mental, que nada mais é do que a gente estar de bem com a vida, estar de bem com a gente, se sentindo bem, para que a gente possa também ter boas relações com as outras pessoas, tá? E o que é qualidade de vida e por que a gente fez então a junção, né, do bem-estar mental e qualidade de vida? A qualidade de vida, ela acaba sendo aquelas coisas, né? Por exemplo, assim, se a gente tem alguma patologia, se a gente está doente, isso significa que a gente está com a nossa qualidade de vida um pouquinho mais diminuída. Se a gente está passando por algum problema financeiro, acaba impactando na nossa qualidade de vida. Se a gente está de mal com algum parente ou com algum amigo, também impacta na nossa qualidade de vida, tá? Então, por isso que a gente trouxe aqui os dois temas, tá? Porque, querendo ou não,
qualidade de vida depende do nosso bem-estar mental, que a gente está bem conosco, né? E sabendo realmente se relacionar com o outro. E aí então, como a gente já falou, né, como o bem-estar mental pode afetar a qualidade de vida? Infelizmente, né, em alguns momentos da nossa vida, questões que vão aparecendo, seja familiares, seja pessoais, seja de trabalho, ou seja naquele momento em que a gente finaliza o nosso momento laboral, vamos dizer assim, a gente tem um pouco de dificuldade, né, de lidar com esses sentimentos, com essas emoções, né, e isso acaba nos impactando psicologicamente. E é a partir daí, quando a gente não consegue estar bem conosco para poder estar bem com o próximo, a gente acaba influenciando então a nossa qualidade de vida. E muitas pessoas podem desenvolver diversas doenças quando a gente tem uma, né, qualidade de vida diminuída, ou quando a gente está com algum, vamos dizer assim, com alguma questão relacionada à saúde mental. A gente está vindo aí de uma pandemia, uma senhora pandemia, né? Onde no primeiro ano a grande maioria das pessoas ficou presa, né? Presa no sentido de que a gente tinha medo de sair de casa. Eu acredito que muitos de vocês até deixaram de conviver com familiares de vocês, né? Porque primeiro eram que orientavam, né? E a gente acabou ficando com medo de receber a visita do filho, de receber a visita de neto, de visitar parente, né? Os meus familiares, eles moram no Espírito Santo, eu fiquei quase 1 ano sem vê-los por conta disso, porque primeiro era a questão dos aeroportos que estavam fechados. Depois os aeroportos abriram, mas eu tinha, como eu trabalho com saúde, eu trabalho no Cacabernes, a gente ficou, as meninas aqui e eu ficamos responsáveis junto com o Banrisul, do protocolo Covid Banrisul, e eu tinha muito contato com pessoas Covid positivo, tanto eu quanto as meninas, né? Então eu tinha muito medo de sair daqui e levar a doença para os meus familiares, né? E para eu lidar com essa, vamos dizer assim, com essa distanciamento que eu precisei ficar deles, eu tive que trabalhar muito minha saúde mental, no sentido de eu precisava me manter sempre junto com as meninas, trocando ideia, a gente sempre, né, na maioria das vezes tentava almoçar juntas ou fazer questões juntas para que eu não adoecesse mentalmente, né? Mas eu fiquei trabalhando, então o trabalho era o meu escape. Mas grande maioria das pessoas não tiveram o trabalho, não tiveram esse convívio que a gente tinha para poder ter esse escape na saúde mental. Isso foi o primeiro ano. A gente teve também muitas perdas, né? A gente teve que aprender a lidar com um luto inesperado, né? E luto, a gente tem várias formas de luto, né? É o luto de realmente perder uma pessoa, né? Da morte propriamente dita. A gente tem o luto de ter deixado de conviver com as pessoas que a gente ama, né? Muitas não, às vezes o neto aprendeu a falar a primeira palavrinha ou deu o primeiro passo e não pôde estar junto, né? Às vezes o filho teve uma conquista e não se puderam se abraçar, né? Para comemorar essa conquista. Então isso também é uma maneira da gente vivenciar o luto. E diante de tudo isso, né? A gente acaba lidando com a depressão, tá? Gente, tudo que eu tô falando aqui não é no intuito da gente finalizar esse nosso último encontro delas de uma maneira chata ou de uma maneira triste, tá? É na verdade que a gente possa sair daqui olhando para dentro, né? E tentando ver, tentando enxergar de que maneira eu posso ajudar o outro, né? De como eu posso estar preparada para talvez lidar com alguma questão que a Márcia possa estar passando e eu, né, incentivá-la, empoderá-la, e a mesma coisa com as meninas aqui, tá? Mas por que então a gente veio abordar a depressão? A depressão, ela é uma doença, tá? Ela é uma doença muito séria, né? E que muitas das vezes a gente não consegue nem se perceber, nem perceber aquela outra pessoa que está do nosso lado. Tá? Não acreditar. E não acreditar. Eu acho que esse é o pior. Eu tive a minha mãe assim, né? Não agora, tempo atrás, mas não acreditava. Uhum. E em serviço,
né? Quando eu trabalhava, do meu lado, o chefe falou que era uma palhaçada, que eu tinha depressão, que depressão nunca existiria. Aí eu me levantei e falei, tu não diz isso porque tu não teve ninguém. Não sabe o que é. Quando tu tem, É que quando a gente tem, é que a gente tem a dimensão real de que é uma doença e que a gente precisa estar bem para poder amparar essa pessoa com vai depressão. ficar muito bem, senão... Exatamente. E é que assim, ó, as pessoas, é claro que a gente tem momentos de tristeza, né? Não sei, por exemplo, um momento que eu sou a mais velha de 3 filhos, tá? E eu fui a única que saiu de casa para morar em outro estado, para viver em outro estado. E isso para minha mãe foi assim, muito ruim. Ela vivenciou um luto, vamos dizer assim, por um ninho vazio de uma filha, né? E se não fosse os meus irmãos, se não fosse até eu também, de longe, auxiliá-la, a minha mãe teria tido uma depressão. Ela entrou num estado de tristeza que a gente conseguiu ir lá e resgatá-la, tá? Mas muita gente faz essa relação. A gente tem os momentos de tristeza e a gente tem aqueles momentos de depressão. E na depressão, não sei se como a sua mãe aconteceu, se alguma de vocês já teve, assim, né, algum amigo, alguma pessoa próxima com depressão, a gente tem uma questão de julgar quem tem depressão, né? Porque assim, quantas pessoas aqui não estão conversando, não estão rindo, né? Mas por dentro estão adoecidas. E a gente sempre julga as pessoas pela capa, né? Mas você tem depressão? Você está rindo, você está viajando, você está fazendo isso, fazendo aquilo. A depressão é algo muito maior, né? E desacreditada ainda pela sociedade. Isso é muito triste, né? Então, a depressão, ela é o transtorno mental mais frequente no mundo. Ela é uma das doenças, assim, que hoje a Organização Mundial de Saúde até diz que ela é uma doença de saúde pública, a nível de saúde pública, de tanto adoecimento que a gente tem, tá? Ela é a principal causa de incapacidade de todo mundo. Como assim incapacidade? A gente não consegue fazer nada. As pessoas que têm trabalho, elas não conseguem, elas não têm força, elas não têm ânimo, às vezes, de levantar da cama para poder pentear um cabelo, para poder lavar o rosto, para poder comer, né? Para tomar banho, né? A pessoa vai quase que, assim, definhando propriamente dito, né? E nós, mulheres, somos muito mais afetadas pela depressão do que os homens, né? E por que nós somos mais afetadas? A ciência, ela diz que porque a gente, querendo ou não, né? Nós super independentes, vamos para o mercado de trabalho, a gente costuma brincar que a gente tem 3 ou 4 turnos por dia, porque nós somos mulheres, aí somos esposas, somos donas de casa, somos mães, muitas das vezes somos trabalhadoras, ou a gente tem as nossas atividades e tudo. A gente tem uma dificuldade muito grande de deixar ser cuidadas. A gente cuida pra caramba, né? A gente cuida do filho, a gente cuida do marido, a gente cuida do amigo, a gente cuida de todo mundo. Mas na hora de parar, assim, pra cuidar desse lado mesmo mais emocional, a gente tem uma tendência muito grande a se fechar, né? E é por isso, então, que ela afeta muito mais as mulheres do que os homens. E, infelizmente, no pior dos casos, gente, a depressão ela acaba levando ao suicídio. E é como eu falei com vocês, às vezes a gente tem as notícias de que uma pessoa que a gente esteve no final de semana, no churrasco, que estava super bem, estava brincando, estava dançando, aquela coisa toda. Aí a gente tem aquela notícia de segunda-feira que a pessoa tirou a própria vida, né? Poxa, mas por quê? Aquela pessoa estava lá no churrasco, brincou com todo mundo, conversou com todo mundo, estava feliz, alegre. Mas a gente não, mais uma vez, a gente não tem a dimensão de quanto essa pessoa por dentro estava adoecida, né? Acabada. E por que eu trouxe esse assunto da depressão linkando com o suicídio? A gente está no mês, né? Que é o Setembro Amarelo, que é o mês onde a gente trabalha tanto a prevenção, né? Do suicídio. O suicídio ele está intimamente ligado, né? Mais uma vez aqui para frisar vocês, a depressão. E a gente não tem noção, mas o nosso estado é o estado campeão em suicídio, tá?
Algumas pessoas acabam linkando, por exemplo, com até mesmo o clima, né? Porque eu garanto a vocês, no verão a gente está muito mais animada, a gente quer sair, a gente quer, né, ter interações com os nossos amigos e tudo. E já quando vai tendo aquele friozinho assim chato, a gente às vezes quase não quer sair de casa, né? Para estar às vezes aqui no encontro delas é um sacrifício, porque tá frio demais. Eu falo isso porque eu tenho um pouco de dificuldade com o clima, né? Então, no frio eu fico meio down, assim, fico meio tristinha, não quero nada, né? Deixar de comer coisas boas de lá, vai ser outro tipo de tudo. Exatamente. Praia linda. Mas eu acho que o inverno tem tanto glamour, assim, depende de como tu põe na tua cabeça, porque o frio, assim, se tu tivesse bem, tu vê mulheres bonitas. É uma forma de... É que na família... Tem comidas boas, tem muita coisa nordestina. boa, né? Então, quem não é nascido no estado, sofre muito. Ela tem muito, ela já está anos e anos aqui, mas sofre muito. Porque tem um tipo de atitude ou outro, né? Sim, mas eu sou nascida aqui, eu sou nascida em verão. É muito tipo a sua preferência. Claro, e assim, ó, a luz do sol, né, vamos dizer assim, a gente tem o nosso hormônio da felicidade, que é a serotonina, ela também vai ajudando a gente a elevar os nossos níveis de serotonina, tudo isso, né? Então, essa é, vamos dizer assim, uma das questões que as pessoas colocam, e a gente tem um município no estado, gente, eu fui fazer, né, uma pesquisa e tudo, Venâncio Aires é o município que concentra o maior número tanto de depressivos, né, que vai levando aí então pro suicídio. E a gente tem algumas faixas etárias também que é muito mais incidente, sabe? São os jovens, né, os menores de 15 anos principalmente. Sim. Tá? E isso tudo, gente, começa com aquelas coisas assim que a gente vê na televisão e a gente acha assim, meu Deus, eles começam primeiro a se mutilar, se cortar, né? E aí eles conseguem esconder assim de mãe e pai, né? Porque se cortam em locais que conseguem colocar uma blusa mais de frio e tudo. E, infelizmente, eles acabam, né, cometendo esse ato. Mas isso aí também nessa idade não é um pouco da influência da internet? Olha, hoje em dia sim, tá? Mas essa questão assim do jovem desenvolver, né, em maior número a depressão e também o suicídio, isso já vem assim de 10, 15 anos, tá? Então assim, tem as questões ligadas, por exemplo, a questões financeiras mesmo, né, desigualdade social acaba elevando esse número. Tem a questão assim também da família, às vezes não conseguir perceber, porque é muito difícil, né? A gente perceber às vezes que o nosso filho está em sofrimento. Justamente por isso, porque às vezes ele está naquele grupinho de amigos, ele recebe os amigos ali. Pode falar. Hoje em dia, uma das coisas que o jovem não está afetando o corpo que tem. E se está incrível, ele está vendo, se havendo. Uma menina se acha menina, um menino se acha menina, e é o que está acontecendo muito. Olha, eu vejo isso muito. Mas eu acho também, eu vou dizer uma coisa aqui da minha infância, né? Na minha geração lá, com meus manos, amigos dos meus manos, quando nós éramos pequenos, assim, que a gente, naquela época se brincava na rua, ficava brincando de cirandinha até mais tarde, tudo. Então, sempre tinha um líder, né, que liderava, que influenciava os outros. E alguém inventava uma coisa, os outros seguiam. Eu acho que mais era por aí. E teve uma ocasião que eu me lembro, que eles, com castanha de caju, eles inventaram de achar que os outros eram gado, era o boizinho dele. Então, e o marcado com a letra do nome dele, isso virou moda, quer dizer, é uma mutilação. Então, acho que mais assim, tem um líder que inventa uma coisa e que os outros vão seguir. Aí vira uma moda, aí vira uma seita, sei lá o quê, e assim vai se tornando mais sério. Eu acho que muito disso aí também. E mais uma vez, assim, pegando o gancho aqui da colega falando da internet, querendo ou não, se a gente para agora para pensar, a cada ano existe uma lenda urbana na internet. Uma vez era a tal da baleia azul, a outra vez era daquela boneca homo que incentivava as crianças a se mutilar, né, e fazer determinada coisa, enfim. E infelizmente a internet ela traz tanta coisa boa. Por exemplo, hoje eu posso fazer uma chamada de vídeo com a minha família que é lá no Espírito Santo, né? Eu acompanho o crescimento dos meus sobrinhos pela foto que a gente manda.
demanda, né, pelas chamadas de vídeo, mas assim como ela trouxe tantos benefícios, ela acabou, ela faz com que a informação ela seja disseminada com Muito rápido. né, uma maneira muito intensa, tanto para o bem quanto para o mal, infelizmente. Principalmente para o mal. Exatamente, exatamente. Né? E saindo aí um pouco dos jovens, né, dessa questão da incidência, aí a gente vai ter uma elevação de depressão e suicídio na faixa etária entre os 60 e 70 anos. Já passei. Nessa idade. Por que na verdade nessa idade, né? Se a gente para agora para pensar, é o momento que a gente está se aposentando, né? A gente tem um ritmo às vezes muito intenso. Até mesmo a questão do ninho vazio é o momento que os nossos filhos vão embora de casa, porque a gente aqui, né, falar bem a verdade, a gente tem uma dedicação muito grande, tanto pelo trabalho, não que os homens não tenham, tá? Mas a gente tem, é nosso, né? Quando a gente se pega para se dedicar, a gente se dedica muito, ao trabalho e ao cuidado dos filhos e do marido. Então, assim, durante, sei lá, 18, 20, 25 anos, a gente fica se doando ali para os filhos, né? Educando, ensinando. E aí, quando o filho tem aquele momento que ele vai embora, a gente pega e se questiona assim, cara, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer na minha vida sem o meu filho aqui? Né? Eu tenho meu marido, mas assim, eu não tenho mais aquele compromisso, talvez, de fazer um almoço, um jantar com meu filho, né? No final de semana, eu não vou mais receber os amiguinhos do meu filho na minha casa. Então, essa questão de quando o filho, principalmente, vai embora, impacta muito, principalmente na vida da mulher, tá? E tem umas outras questões também, que muitas pessoas, quando entram ali com 60, 65 anos, 70, a gente acaba, às vezes, desenvolvendo alguma doença crônica, né? Hipertensão, diabetes, né? Alguma dislipidemia. A gente tem muito medo de se tornar um peso para os nossos filhos ou para as outras pessoas. Isso é verdade. Coisa preocupante. Dependente. Exatamente. A gente tem muito medo, né? Tá? Então, quando a pessoa ela se enxerga nesse viés, nesse tempo de vida, algumas pessoas acham melhor finalizar com a própria vida, porque ela não vai ser um peso na vida da pessoa. Exatamente, exatamente. Saúde mental, então. Por isso, gente, que a gente resolveu ter esse bate-papo com vocês hoje, até para a gente poder se ouvir, né, e enxergar o outro, porque é muito, muito, muito difícil. A gente, mais uma vez, a gente não tem noção do que o outro está passando, né? E para que a gente possa aprender, possa ficar atento a alguns sinais, para que de uma maneira ou outra a gente possa ajudar o outro. Me deu uma possibilidade de ajuda. Uma possibilidade de ajuda é a gente realmente, porque assim, a gente tentar, que é uma coisa muito difícil, a gente tentar se colocar no lugar do outro, mas tentar se colocar no lugar do outro efetivamente, ter empatia. Uma coisa é eu virar para você, por exemplo, num momento de tristeza, num momento de angústia, ou que eu estou percebendo que daqui a pouco, né, quando a gente, por exemplo, vocês aqui que têm esse convívio, vocês já conseguem reconhecer, às vezes, pelo olhar, quando uma colega ou outra não está legal. Sim. Certo? Então, é esse momento que a gente precisa tentar captar. Eu reconheço mais o quê? Eu vou com um caso bem concreto. Claro. Eu acabei de almoçar agora com uma amiga, ela é bem mais idade do que eu. Não somos colegas, ela não é do banco. Ela é da área de saúde, né? Como se ela fosse estadual de saúde. E ela disse que está deprê, não sei o que, morou com escola, não sei o que. Almoçamos, ela comeu mais ou menos até, uma comida muito boa, porque depois ela comeu um pouquinho. Mas tu olhando, tu não diz, é como você falou. Mas você até agora não diz o que eu botar no lugar não tem como. Isso não existe, tá? No meu entendimento não existe. Pode imaginar que, mas não ficou no lugar, desculpa. Não, eu... Só um pouquinho. O que efetivamente eu posso fazer por ela, para ela? Primeiro, moramos até bem distante. Primeiro é você se disponibilizar para ela para poder escutá-la, tá?
E se você tem condições, se você conhece a família, tentar de alguma maneira colocar para a família aquilo que você percebeu, tá? Gente, não é fácil. Às vezes ela não quer envolver a família também, né? Ela quer omitir a família desses Exatamente, exatamente. E aí a gente tem que tentar, gente, conversar com essa pessoa, né? Para que a gente possa até levar, proporcionar para ela ajuda. Mas o que é ajuda? É isso que eu quero ouvir de você. O que ajuda? A ajuda é você escutá-la, ter uma escuta ativa, tá? Se você está percebendo que essa pessoa ela está realmente falando em suicídio, que você pode... Nesse caso não, mas acho que é mais leve a coisa, eu não sei, eu estou dizendo que não ouvi dela nenhuma, né? Claro, daqui a pouco mas se você tem contato... No meu entendimento, você que é entendida, eu não sei se até meio preocupada, lembra muito, no momento que a pessoa admite que já não é um parte dado, né? Tá, e aí fica mais fácil? Nem sempre, porque a pessoa, além dela se reconhecer de estar naquilo ali, não, mas eu acho fantástico isso, tá? Além da gente reconhecer, porque eu posso muito bem reconhecer que a pessoa eu tô deprimida, tô depressiva, não sei o que fazer. Mas não aceitar a ajuda, né? Mas primeiro ela também tem que aceitar a ajuda. Mas o que é essa ajuda? A ajuda é você escutar, é você, por exemplo, vocês já ouviram falar do CVV? É o Centro de Valorização da Vida, tá? São pessoas voluntárias, tá? Tem um telefone, se não me falha a memória, é o 188, ligado. E aí tem pessoas que ficam 24 horas disponíveis para te ouvir, tá? E quando falo te ouvir, é, por exemplo, estou deprimido, e essa pessoa vai conversando contigo, vai tentando entender, porque a questão assim, do que te leva à depressão pode ser diferente para mim, tá? Então aquelas pessoas que estão ali 24 horas por dia, elas vão te ouvir e vão tentar fazer encaminhamentos. Mas aí que tipo de encaminhamento? É tentar conversar com a tua família, é você procurar uma ajuda médica, porque a depressão, como ela é uma doença, a pessoa tem que estar medicada, tem que estar acompanhada com os bons profissionais, seja psiquiatra, psicólogo. Sim. Oi, seria no caso dela, que a amiga dela disse, né? Eu tô meio deprê. É muito invasivo tu chegar pra tua amiga e dizer, procura ajuda, precisa de ajuda, profissional. Mas tu acha que fica muito a gente falar, tem que ir por outro caminho. Na verdade, assim, isso, claro, quem vai definir, assim, né? Porque, por exemplo, vai ter pessoas que vai te deixar. Dela tá, né? Exatamente. Aí você pode, né? Vou dar assim, gente, não tem uma receita mágica, tá? Que eu tô ajudando a gente a tentar construir alguma coisa, porque isso é um assunto muito sério. E cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, mas aí a gente pode perguntar assim, precisa de ajuda? O que eu posso fazer enquanto tu ajuda para te ajudar? Mas no momento que a pessoa me disse isso, ela já não está pedindo ajuda, mulher, ela está... Mas aí você tem que ver até que ponto esse pedido dela de ajuda é real e ela realmente quer a tua ajuda. Porque é muito fácil. A depressão é eles aceitar que estão com a doença. Então a pessoa que tem a depressão é muito difícil de se aceitar. É a mesma coisa uma pessoa procurar um psiquiatra. Tá? Posso dar um breve depoimento? É muito. Um breve depoimento? Posso relatar aqui? É muito assim, eu como convivi com depressão e meu pai era uma pessoa bipolar. Quando eu tive que, na última internação, eu tinha me aposentado, só para dar um exemplo, tá? Deve ter acontecido com outras pessoas. Internamos ele em 2009 na PUC, dezembro, e até o mesmo nome do meu irmão, o Dr. Haroldo, disse para nós dois, não leve ele para casa de vocês, porque ele não vai obedecer. E ele não pode ficar mais sozinho. O que acontece? Nós ficamos um olhando para o outro. E aí? Vamos procurar, né? Porque a nossa, ele nos botou na parede assim, ó. Tem que botar ele numa casa de repouso. Casa de repouso para todo mundo é um absurdo. Tá? Então eu acho assim, que também é um trabalho até para a Bergs, uma outra oportunidade, é a gente, porque a gente caminha e
vem muito idoso sozinho. Muito, gente. É perigosíssimo atravessar a rua sozinho, só. Tá? Mas assim, chegando lá no pai, insistimos em deixar ele mais um mês sozinho. E aí o que eu fazia? Pleno janeiro, um calorão do cão, eu morava 3 quadras abaixo, 3 ruas, subia com meu marido, levava comida para ele, chegava lá, deixava ali, esperava ele comer, saía e ficava sozinho. O que aconteceu? Eu cheguei lá, final quase de janeiro, um calorão no cão, o pai não estava em casa. Ele tinha subido para faixa de cueca, que agora as cuecas estão normal, né, Gris? Porque agora tu vê todo mundo de cueca estampado, mas meu pai lá na faixa, de cueca, pai que traz de cueca, de dormir, samatação. Aí eu falei assim, não tô. Eu não tinha noção. Aí nós fomos, eu digo, não, eu fui com meu irmão no espelho, que nem tudo isso, porque a atitude somos nós. Nós temos que procurar uma casa geral. Fomos em 4 ou 5 na época, deixamos ele lá. E o que ele fez? Na casa geriátrica, ele pulou um muro de 5 metros. Não, mas Com respeito. Não, Então, assim, coisas que a gente nega, como tá aqui, saúde mental, que eu acho que é muito importante. A depressão, assim, ó, o quadro da depressão é muito difícil a pessoa. O que eu fiz? Tá? No frigir ó, quando botamos ele na clínica, eu comecei a me acusar. Eu comecei a se cobrar. E como eu tive depressão, minha mãe teve depressão, o que eu fiz? Eu procurei a Caberes e fui para uma psiquiatra, né? Ali até perto do Clínicas, ela tem uma doutora muito boa, e aí ela me deu um remédio para não ficar zen. Então esse é o quadro como filha e como então esse. Tu tem que ter a consciência de ir procurar, porque senão eu estava me afundando, né? Eu ia entrar no quadro de depressão. E como a Leila trouxe, ela teve essa iniciativa de procurar, mas a grande maioria das pessoas acometidas com depressão, elas não têm essa atitude, elas precisam, literalmente, gente, de alguém que pegue às vezes na mão delas e as leve. É fácil? Não é. Não é. Porque as pessoas, às vezes, elas têm vamos dizer assim, um receio muito grande. Por quê? Porque para muitas pessoas, ou tem depressão, ou que chega a tomar algum medicamento, elas são taxadas de quê? De louco. É verdade. Né? É dessa maneira que a sociedade nos enxerga. Mas essa desconstrução desses tabus antigos cabe a nós. Exatamente. Agora nós somos o que ontem nós achávamos que não íamos chegar. Estamos com esse privilégio, né? Então, quem tem mais um pouco de esclarecimento, como no caso que estamos tendo, em televisão, internet, todas essas coisas, seja religião, seja crença, tudo isso, eu acho que nós não precisamos oportunizar chegarmos nesse ponto. Quando a gente vê um colega, uma colega que está enfrentando uma dificuldade com a família, com os filhos, cabe a quem está do lado de fora alertar esse colega, essa colega, uma amiga, seja conhecida, a dizer, não espera piorar, vai procurar ajuda enquanto tu está assim, ó, né? Mais ou menos. Porque senão chega ali na depressão. Né? Vamos nos proteger, vamos pedir orientação da Caberes um pouco antes. Né? Não esperar lá no fundo do poço, que é mais difícil. Sim. Todos nós. E na verdade nós somos aqui agentes multiplicadores de conhecimento, né? E como a gente tem um esclarecimento do que a gente consegue, por exemplo, ler e pegar aquela informação, nós somos multiplicadores da informação. Mais uma vez eu falo com vocês, atuar com essa questão da depressão, seja familiar, seja amigo, conhecido, ele é muito difícil e é um trabalho de formiguinha. A única coisa que a gente tem que tentar não fazer é soltar a mão da outra pessoa. Né? Porque às vezes qualquer descuido, qualquer coisa, essa depressão, né, ele pode afundar efetivamente na depressão e aí acabar indo para outros lugares, para óbito. Exatamente.
Eu vou deixar ela lhe dar o depoimento, depois eu passo para você, pode ser? É mais ou menos isso. Eu acho que o eixo dessa questão toda aí é a aceitação. Porque quem tem depressão, quem é bipolar, ele jamais vai aceitar que ele é isso, né? Eu sei porque eu tenho irmã, eu tenho um caso na minha família que é bipolar, que é depressiva, que fica acamada 2, 3 anos sem querer levantar para tomar um banho. É muito difícil, né? E tem épocas que ela fica bem. Agora, por exemplo, é uma época que ela está bem, né? Hoje mesmo até me telefonou, dando conta da vida de todo mundo, né? E daí, e quando eu fiz uma viagem para lá há pouco tempo, e ela estava meio para baixo até. E tem uma pessoa que vai lá fazer unha até, bem batalhadora até, que é depressiva também, mas ela busca ajuda, né? Ela quer se ajudar. Aí ela olhou para minha mãe e falou assim, olha, eu estou aqui à tua disposição, se tu precisar de ajuda, eu vou contigo, eu te levo lá, porque assim, eu estou fazendo isso porque alguém me estendeu a mão, me ofereceu ajuda e eu aceitei, e eu estou aqui. Mas tu acha que ela quis? Ela não. Depois, quando eu quiser, eu te telefono, eu te peço. Né? E foi essa a resposta que ela deu. É difícil, é muito difícil lidar com essa questão, né? Porque a pessoa não aceita, ele não admite que ele está precisando de ajuda. Ele nem admite sequer que ele é depressivo, que ele é bipolar, né? Então, para a família é difícil, para os amigos é muito difícil também. Né? E uma questão importante até de ressaltar é que, em alguns casos, a questão da depressão está ligada também a questões genéticas, né? Então, se a gente tem, por exemplo, alguns casos de depressão, por exemplo, familiar, né? Mãe, tias e tudo, a gente precisa ter um olhar muito mais diferenciado, sabe? O momento assim da gente se perceber, de se conhecer, para que em qualquer tempo, como a gente já sabe daquele problema, a gente poder buscar ajuda, né, o mais cedo possível, tá? Não, a minha filha também, a mais nova, né, na adolescência também, ela teve depressão, tudo, mas a gente ajudou ela, levou no psiquiatra, tudo. Ela agora ela está super bem, mas ela também foi assim uma coisa difícil também. Mas graças a Deus ela sabia que ela tinha essa doença. E que ela precisava ajuda. Aí eu levava ela para um psiquiatra, tudo, uma vez ela ficou baixada, mãe de Deus, para ela. E aí, graças a Deus, hoje em dia ela está super bem. Vera, quantos anos ela tinha quando tu começou a fazer essa 16 anos, Pois ela era bem gordinha. Eu acho ela que quando... disse que essa parte aí que fez na escola mexi muito com ela. Isso aí. A família tem que estar atenta, né? Eu acho que fica mais fácil para a pessoa envolvida na questão ter aceitação quando a família está muito atenta a isso e dar esse acolhimento, ela tem mais facilidade de buscar ajuda. Quando a família fica buscando outro tipo de coisa para tapar o sol com a peneira, de achar que não é aquilo, aí vem o negacionismo. Né? Aí fica difícil da pessoa buscar ajuda. Que eu acho que é o caso com a minha mãe, mais ou menos. Né? Porque minha mãe ficou inventando outras coisas, meu pai também e tal, né? E ela se nega, ela não é doente. Mesmo ficando acamada 2 anos numa rede, não é doente. Existe uma linha muito tênue também, quando a gente se oferece para ajudar e essa pessoa realmente se possibilita ser ajudada, ou quando ela se fecha naquele mundo dela, né? Por isso que eu falo que a gente trabalhar, né, ou então tentar ajudar alguém com depressão é difícil por conta disso, né? A gente se coloca ali, a gente escuta o problema da pessoa, né? Ela fala às vezes que, né, tá se sentindo deprimida e tudo, que é uma tristeza assim que ela não consegue, né, dar conta, né? Porque todos nós aqui temos nossos momentos de tristeza. A depressão é uma coisa muito mais profunda, né? E às vezes quando a gente oferece ajuda e a pessoa se fecha, a gente nunca... É muito difícil a gente conseguir entrar naquele mundo ali de novo para tentar, vamos dizer assim, fazer o resgate dessa pessoa, né? Então, assim, hoje, o que a gente tem para essa questão ligada à depressão e ligada também, né, ao suicídio é o CDB, né? Tem no Brasil inteiro, como eu falei com vocês, a todo tempo, né, 24 horas por dia. Tem pessoas ali, elas recebem uma capacitação de, vamos dizer assim, de escuta ativa, né? E do que elas podem fazer dependendo do que elas recebem da informação da pessoa que liga, tá? Se por acaso, né, alguma de vocês quiser ser voluntária, vocês podem entrar no site e se cadastrar. Existe treinamento para isso, enfim. Existem pessoas com que têm uma possibilidade de fazer manejo
desses casos, né? E, mais uma vez, a depressão ela é uma doença e essa pessoa precisa, querendo ou não, de ajuda profissional, da questão da medicação, da questão da consulta com psiquiatra, de psicoterapia, né? E a gente também tem que entender que, por exemplo, a grande maioria de nós somos privilegiados, que a gente tem a operadora de saúde que a gente pode contar, né? E as pessoas que estão pelo SUS, querendo ou não, é um tratamento que é um pouco mais difícil. Ele não é impossível, né? Mas ele é um pouco mais difícil de você conseguir as consultas, de conseguir a psicoterapia, né? Mas aí as unidades básicas de saúde têm equipes ali também preparadas, não só com psicólogo, mas com enfermeiro. Eu falo isso porque tanto a Caroline quanto eu já trabalhamos no SUS e a gente sabe como funciona, né? Mais uma vez, a entrada é um pouco mais difícil, mas ela existe também. Quem está com depressão, um profissional exato para fazer o tratamento é uma psicóloga ou um psiquiatra? Na verdade, assim, para fazer diagnóstico e prescrição de medicação é o médico, é o psiquiatra. Na verdade, assim, a gente fala no psiquiatra porque ele estuda a fundo todas aquelas doenças de cunho, né, mental. Ele sabe de todos os transtornos, enfim. Mas qualquer médico, ele consegue identificar e fazer uma prescrição de medicamento. Tá? Para fazer acompanhamento, que são as terapias, aí é com o psicólogo, tá? Então, assim, tratamento de depressão, ansiedade, transtorno bipolar, todos os transtornos, né, mentais, a grande maioria das vezes a gente precisa do profissional psiquiatra, a gente precisa da medicação, precisa estar sempre ajustando, né? A medicação, às vezes, é um tipo de medicamento no mês, no outro mês eu posso diminuir a dose, eu posso ter que mudar. E a psicóloga vai acompanhando, exatamente, né? Que ela vai ter aquela escuta e a partir do momento que ela escuta, ela vai conseguir minimamente direcionar essa pessoa, né, a procurar outros caminhos, o que ele pode fazer no dia a dia dele para poder melhorar essa questão. Mas a palestra do CVV. Eu sou uma fã do CVV, eu acho que eles prestam um trabalho assim fantástico, né? E é voluntariado, né? Como eu falei com vocês, o nosso estado ainda, né, tem muitos casos de suicídio, mas eles conseguem, vamos dizer assim, salvar muitas pessoas, sabe? Eles salvam muitas pessoas. Tá? Nesse trabalho que vocês fizeram em... desculpa. Nada? Só um minutinho. Alô? Nesse trabalho que vocês fizeram em Venâncio Aires, qual é o que vocês conseguiram buscar que possa causar esse maior número de depressivos nessa localidade? O que influencia nisso? Que tipo de influência teria nesse, né, a localização, o meio ambiente? Na verdade, nesse estudo falava que era muito ligado ao meio ambiente e a questões de trabalho ali. Por causa do grande uso do agrotóxico do fumo, né? Nessas regiões ali Nesse trabalho específico eles fizeram, sabe, esse paralelo, que é a questão, que são questões relacionadas ali ao, né, à subsistência ali, a questão do fumo. Porque esse uso desses agrotóxicos hoje tem mais uma fiscalização, mas bem em épocas anteriores, até hoje eles usam os que são proibidos, mas tudo bem. Mas assim, eles são muito fortes, eu sei disso porque os meus pais eram da colônia do interior, então eles usavam na plantação de tomate e tudo, tinha orientação, mas sabe Deus se eles sabiam botar certo, então aquilo lá tem um cheiro horrível de fora, deixa a pessoa até meio, sabe, então isso daí, ao meu ver, não só a depressão, outras doenças entraram por causa disso. Por exemplo, Nova Prata, houve um estudo, agora não sei hoje, naquela região ali, que a incidência de câncer era maior, daquelas pessoas daquela região. Aí muito se disse sobre o agrotóxico, sobre o ambiente e essas coisas ali hoje. Então tudo tem uma coisa, e continuam trazendo os agrotóxicos proibidos para usar. E além dos agrotóxicos, por exemplo, a gente
lidar efetivamente com a folha do fumo. Por exemplo, a gente quando fuma um cigarro, a gente fica dependente da nicotina, tem todas as questões de síndrome de abstinência quando a gente não faz isso. O manuseio da folha do fumo, ela também faz, né, a gente ter essa dependência química, né, conforme vai tocando ali na mão e tudo. Temos também síndrome de abstinência, então é o agrotóxico e também outras questões relacionadas. Porque o fumo em si, o fumo colhido, plantado e colhido sem nada, ele não traz todo esse mal. Eu me lembro que o meu falecido avô plantava e eles faziam, rolavam fumo e coisa, e nenhum estava bom. Claro, não viveram tanto assim também. Sim. Mas assim, não era essa porcaria que é hoje. E coisa, então eles faziam, o fumo que tu comprava de rolo, e coisa, ele era amarelinho, ele era limpo. Hoje ele é um nojo, uma coisa assim. Pode ver que tu põe na água, tu mata os insetos das plantas e coisa e tudo. São vários fatores, mas aí esse estudo trouxe isso, que foi a questão mesmo ali do fumo, que também estava muito... É que essa região ali é bem própria dessa Santa Cruz, Venâncio, na outra ali. Visitei todas as regiões que não estavam no banco agora. Mas essa Veracruz, tudo ali seria só isso. Seria isso. E por que o mundo acabou difundindo o setembro para a gente poder discutir sobre a questão do suicídio? Foi um caso de um jovem que ele acabou tirando a própria vida, né? Em setembro, se não me falha a memória, tinha 17 ou 19 anos, não vou me recordar agora. E ele tinha um carro amarelo. Ele era um menino muito inteligente, né? Ele sabia mexer muito com mecânica e tudo, então esse carro ele mexeu, ele pintou de amarelo, enfim. E depois de um final de semana com os amigos, ele acabou tirando a própria vida dele. E os amigos então se juntaram no velório dele, enfim, né, vestiram camisas amarelas, colocaram fitas amarelas, né, para poder chamar a atenção das pessoas. E na escola que eles estudavam, o que acontecia? Aquela pessoa que estava se sentindo deprimida, triste, que precisava de ajuda, né, que precisava de um cuidado maior, essa pessoa entregava um cartão amarelo para um amigo saber assim, olha, eu não estou bem. Né? Então foi aí então que surgiu a questão do setembro amarelo e aí a gente fez então a fitinha amarela, né? Então todo ano a gente tem uma data em setembro, o dia 10 de setembro, que é a data mesmo, né, vamos dizer assim, de prevenção ao suicídio, mas a gente acaba falando no mês inteiro de tão impactante que é, né? Tanto a depressão quanto o próprio suicídio, tá? E a gente aqui agora vai caminhando um pouquinho para o final. Eu trouxe umas lembrancinhas para vocês. E o girassol, ele é um dos símbolos também do mês de setembro. Tá? Por que os girassóis? Né? A gente sabe que eles sempre ficam voltadinhos ali para o sol. Né? E quando está nublado, eles não ficam murchos, eles se viram um pelo outro, porque aí um vai iluminando o outro. Né? Então, olha que lindo se a gente conseguir ser um girassol na vida do outro. Né? De ajudar, de entender, de acolher. Isso não significa que eu vou conseguir saber resolver o problema da pessoa, encaminhar, mas é realmente olhar para ela e dizer assim, olha, vamos buscar ajuda junto? Né? Eu tô aqui por você e para você, bora lá? Né? Então é essa mensagem que eu falo para vocês, que a gente consiga ser girassol o ano todo. Né? E aí eu tenho então uma surpresinha para vocês. Super Bowl, são girassóis para você. Guria, vamos depois tirar uma fotinha.